Olá, bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Bem, nesta aula, neste primeiro quadro, eu quero relembrar algumas primitivas que nos vão fazer falta nos exercícios seguintes. Em primeiro lugar, temos ali a primitiva de u' vezes u elevado a n dt é igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Bom, aquele u representa uma expressão ou uma função na variável t, está bem? E o n, obviamente, que tem que ser diferente de menos 1. Por exemplo, a primitiva de u' vezes u ao quadrado é u ao cubo sobre 3, uma vez que a derivada de u ao cubo sobre 3 é u' vezes u ao quadrado. Pronto. Se o n for menos 1, ficamos com a primitiva de u' sobre u, e isto é precisamente o logaritmo de u. Depois, a derivada de e elevado a u é u' vezes e elevado a u, significa que a primitiva de u' vezes e elevado a u é e elevado a u. Mais c, eu não estou a dizer a constante c, está bem? Depois, a primitiva de u' vezes cosseno de u dt é o seno de u, tá bom? E a primitiva de u' vezes seno de u é o menos cosseno de u. Pronto. São algumas primitivas imediatas muito fáceis, que devem conhecer da análise matemática 1, mas deixo aqui o registro. Depois tenho ali 3 exemplos, todos eles relacionados com a primeira fórmula. Por exemplo, qual é a primitiva de y menos 2x ao cubo? dy. Agora a variável é y, a variável de integração. Bem, é precisamente y menos 2x à quarta sobre 4. Tá bom? Na nossa primeira fórmula, o n é 3. Notem que a derivada de y menos 2x em ordem a y é 1. Está bem? Agora, a primitiva de y menos 2x ao cubo dx, portanto aqui a primitiva é em ordem a x, significa que o y é como se fosse uma constante, já não vai ser y menos 2x à quarta sobre 4. Tá bom? Portanto, aqui temos que ter em atenção o seguinte. Portanto, se o u for y menos 2x, o u', ou seja, a derivada em ordem a x, é menos 2. Então vamos ter que multiplicar por menos 2 e dividir por menos 2. Pronto. E ficamos então com menos o meio vezes y menos 2x à quarta sobre 4, ou seja, menos y menos 2x tudo à quarta dividido por 8. Um terceiro exemplo, qual é a primitiva de x vezes raiz de y dy? Portanto, estamos a primitivar na variável y. Portanto, aquele x que ali aparece trabalha como sendo uma constante, portanto, pode passar para trás do integral, uma vez que a variável de integração é y, e então ficamos com x vezes a primitiva de raiz de y, dy, ou seja, x vezes a primitiva de y elevado a 1 meio, da y, e agora o n é o meio, e portanto ficamos com x vezes y elevado a 1 meio mais 1 sobre o meio mais 1, que dá precisamente o que eu ali tenho no final, está bem? Fazendo aquelas pequenas continhas, dá 2x vezes raiz quadrada de y ao cubo sobre 3. Bem, e vamos começar por este exercício. Calcule o integral duplo, portanto, integral de menos 1 a 1, integral de módulo de y até 1, a função integranda é x mais y, tudo ao quadrado, dx dy. Atenção, tem que ser por esta ordem, dx dy. Represente geometricamente a região de integração que eu vou designar por R. Portanto, temos que fazer duas coisas. E eu vou começar precisamente por representar geometricamente a região R. Ora bem, então qual é a região R? A região R é precisamente o conjunto dos pontos xy, tais que
o y está entre menos 1 e 1, e para cada y entre menos 1 e 1, o nosso x varia de módulo de y até 1. Ok? Portanto, trata-se precisamente de uma região tipo 2. Como é que nós vamos esboçar geometricamente esta região? Bem, aqui o mais importante a fazer é desenhar o gráfico de x igual a módulo de y. Portanto, temos x em função de y. Reparem que isto com y só entre menos 1 e 1. Está bem? Reparem que módulo de y é igual a y se o y for maior ou igual do que 0. E módulo de y é igual a menos y se o y for menor do que 0. Portanto, quando o y está entre menos 1 e 0, que é negativo, temos ali x igual a menos y. Quando o y está entre 0 e 1, que é positivo, temos então x igual a y. Está bem? Essa informação também está na minha figura. E o x no máximo é 1. Está bem? Portanto, a região R é aquela região que está ali tracejada. É um triângulo. Pronto. Vamos então agora calcular o integral sobre essa região R. Bom, nós temos ali um módulo de y. Então é conveniente dividirmos a região em duas. A região R1 é aquela onde o y é negativo, isto é, onde o y está entre menos 1 e 0, e a região R2 é a região do primeiro quadrante, portanto, onde o y é positivo, o y está entre 0 e 1. Temos assim que o R é a reunião destas duas regiões, ou seja, o R é R1 reunião com R2. Ok? Em R1 o y é negativo, em R2 o y é positivo. Sendo assim, o nosso integral sobre R vai ser o integral sobre R1 mais o integral sobre R2. Mas o integral da nossa função sobre R1 é então o integral de menos 1 a 0, portanto o y está entre menos 1 e 0, e o x está entre módulo de y e 1. Mas como vimos, o módulo de y é igual a menos y, porque o y é negativo. X mais y ao quadrado, e depois dx dy. Depois, mais, agora sobre R2. Então, sobre R2, o y está entre 0 e 1. Atenção que ali há uma gralha. Ali temos no quadro, eu tenho o y a variar entre 1 e 0, mas aquilo não faz sentido. Portanto, onde está 1 deveria ser um 0, e lá em cima, onde está um 0, deveria ser um 1. Tá? Aquilo é uma gralha. Portanto, temos então em R2, na região R2, o y entre 0 e 1, e o x varia de módulo de y, que é igual a y, até 1. Tá bom? E agora, cada um destes integrais duplos é simples, uma vez que já não há aqui módulos, e eu deixo o resto do exercício como TPC. Tá bom? Pronto. Mas eu não vou deixar assim o exercício, eu vou de facto calculá-lo, só que eu vou fazer de maneira diferente. Eu vou alterar a ordem de integração, está bem? Desta maneira vão ver que isto fica tudo mais fácil. Ou seja, em vez de fixar primeiro o y, vamos fixar primeiro o x. Está bem? Então temos que o nosso integral duplo inicial, ou seja, o integral da função x mais y tudo ao quadrado sobre r dx dy, vai ser igual então ao seguinte. Portanto, eu vou olhar para a minha figura e vou primeiro fixar o x. Olhando para a nossa figura, nós temos que o x varia entre as constantes 0 e 1. Estão a ver? O x está entre 0 e 1. E para cada x entre 0 e 1, entre que valores é que está o y? O y está precisamente entre menos x e x. Tá bom?
Fica mais simples. E depois a função integrando é x mais y ao quadrado, dy dx. Pronto, eu ali resolvi desenvolver aquele quadrado, ou seja, temos então o integral de 0 a 1, integral de menos x a x, de x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 2xy, dy dx. Começamos por primitivar em ordem a y, uma vez que primeiro calculamos o integral mais de dentro, não é? Pronto, agora estes cálculos são simples. A primitiva é x ao quadrado vezes y, mais y ao cubo sobre 3, mais xy ao quadrado. Notem que a derivada de xy ao quadrado, em ordem a y, é 2xy. Pronto, em baixo pomos y igual a menos x, em cima pomos y igual a x. Agora substituímos o y por x e o y por menos x e fazemos a diferença. Tal como está na última linha. Pronto, eu aqui não vou ler o resto do que escrevi, mas eu penso que o devem fazer com muita atenção. Está bem? Fazendo aquelas continhas, que não tem nada de difícil, e fazendo todas as simplificações, dá-nos o integral de 0 a 1, de 2x ao cubo, mais 2 terços x ao cubo dx, ou seja, 8 terços integral de 0 a 1 de x ao cubo dx. E este último integral, ou seja, o integral de 0 a 1 de x ao cubo dx, é igual a 1 quarto. Está bem? Portanto, isto tudo dá 8 terços vezes 1 quarto, ou seja, 2 terços. Está bem? Portanto, 2 terços é o valor do exercício que eu deixei como TPC, está bem? Porque feito de uma forma ou de outra, tem que dar sempre o mesmo resultado. Aqui neste quadro apresento um método ainda mais rápido de resolver o exercício anterior, que é precisamente não desenvolver o quadrado da nossa função integranda. Reparem que a primitiva de x mais y ao quadrado, da y, é x mais y ao cubo sobre 3. Substituindo o y por x e o y por menos x e fazendo a diferença, dá-me precisamente 2x ao cubo sobre 3. Tá? E, portanto, ficamos com o integral de 0 a 1 de 2x ao cubo sobre 3 dx. Ou seja, 8 terços vezes integral de 0 a 1 de x ao cubo dx. E isto já vimos há pouco que dá 8 terços vezes 1 quarto, ou seja, 2 terços. Esta parece-me ser a maneira mais inteligente de, na realidade, resolvermos o exercício. À continuação, temos as coordenadas polares. Bem, antes de mais, deixem-me dizer-vos que este tipo de coordenadas serão muito úteis porque simplificam muito determinados tipos de integrais duplos. Ok? Bem, mas vamos então ver de que se trata. Consideremos no plano R2 um referencial ortonormado e um ponto P de coordenadas x e y. Portanto, no fundo, o x é a projeção do ponto P no eixo das abscissas e o y é a projeção do ponto P no eixo das ordenadas. Portanto, nós habitualmente escrevemos P igual a xy, mas o x e o y são as coordenadas cartesianas do ponto P. Agora, vamos designar por R minúsculo, a distância do ponto P à origem. Portanto, o R é maior ou igual do que 0. E vamos designar por θ o ângulo formado pela semirreta positiva do eixo do x e pela semirreta que passa, ou melhor, e pela semirreta que começa na origem e passa pelo ponto P. Portanto, θ é um ângulo orientado.
Vamos designar ou seja, vamos chamar ao par rθ as coordenadas polares do ponto P. Portanto, o r é uma distância, o θ é um ângulo. E então, o mesmo ponto P, ou seja, o mesmo lugar geométrico, será representado por P'. Portanto, P' igual a rθ indica ou representa o mesmo ponto P do plano, mas em coordenadas polares. Eu admito que esta notação possa ser um pouco perigosa, tendo em conta a definição de par ordenado, mas espero que não cause confusões a ninguém. Portanto, o x e o y são coordenadas cartesianas, r e θ são coordenadas polares. Portanto, o r é uma distância, o θ é um ângulo, como expliquei. Portanto, e aquele P e aquele P' que ali temos representam o mesmo lugar geométrico, o mesmo ponto no plano. Está bem? Pronto. Agora, qual é a relação entre x e y e r e θ? Bom, é fácil. Usando trigonometria básica, temos que o x é r cosseno de θ e o y é r seno de θ. Obviamente que, como r é a distância do ponto P à origem, então o r é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Resulta também que a tangente de θ é y sobre x. Obviamente que a tangente de π sobre 2, se quisermos defini-la, teríamos que dizer que é infinito, está bem? Pronto. Por isso é preciso ver quando ali o x é 0 ou não. Bem, seja como for, o θ varia no intervalo 0 a 2π ou em qualquer outro intervalo de amplitude 2π. Pronto, e basicamente é isto. Portanto, as coordenadas polares do ponto P são designadas por r e θ, tal como está representado na figura. Tenho ali uma pequena questão. Quais serão as coordenadas polares do ponto P igual a menos 2 raiz de 12? Obviamente que aquele menos 2 é o x e o raiz de 12 é o y. Portanto, no fundo, eu quero descobrir é o r e o θ para aquele ponto P. Pronto, então o r é a distância do ponto P à origem, ou seja, é a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais raiz de 12 ao quadrado. Aquilo dá a raiz de 16, ou seja, 4. Portanto, a distância do ponto P à origem é r igual a 4. Agora, para descobrir a coordenada angular do ponto P, isto é, o θ, temos que a tangente de θ é y sobre x, ou seja, raiz de 12 sobre menos 2, mas 12 é 4 vezes 3, portanto aquilo dá 2 raiz de 3 sobre menos 2, ou seja, dá menos raiz de 3. Pronto, e como o ponto P é um ponto do segundo quadrante, eu posso dizer que o θ é 2π sobre 3. Tá bom? A tangente de 2π sobre 3 é menos raiz de 3. E, portanto, se eu quiser apresentar a resposta à minha pergunta, diria então que será P' igual a 4 e 2π sobre 3. Tá? Só que atenção, aquele 4 não é uma coordenada cartesiana, aquele 4 é uma distância, é o r. O 2π sobre 3 é uma coordenada angular, é o θ. Tá bom? Pronto. E depois tenho aqui o círculo trigonométrico, que pode dar jeito em algumas situações para descobrir determinados ângulos. E começamos este novo quadro com mais um exercício muito simples. Imaginem ali no plano o ponto 0, menos 2. Portanto, o x é 0, o y é menos 2. Quais serão as coordenadas polares daquele ponto? Evidentemente que a distância daquele ponto à origem é 2. Portanto, o r é igual a 2. E a coordenada angular é precisamente 3 meios de π, tá? Que é o ângulo
que a semirreta positiva do eixo do x faz com a semirreta negativa do eixo dos y. Está bem? Portanto, a coordenada angular daquele nosso ponto é θ igual a 3 meios de π. Obviamente que se nós tivéssemos escolhido outro intervalo de amplitude 2π para a nossa coordenada angular, também poderíamos dizer que o θ é menos π sobre 2. E vamos continuar, mas agora vamos tentar descrever em coordenadas polares não um ponto, mas um conjunto. Ou seja, temos R igual ao conjunto dos pontos x, y do plano, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 2x. Portanto, vamos tentar descrever este conjunto em coordenadas polares. Então, como é que se faz isto? Reparem que x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, correto? E o x é r cosseno de θ. Então, da nossa condição, obtemos que r ao quadrado é menor ou igual do que 2r cosseno de θ. Ou seja, o r menor ou igual do que 2 cosseno de θ. Mas o r é maior ou igual do que 0. E dali temos aquela condição que eu destaquei. Bem, mas essa própria condição implica que o 2 cosseno de θ é maior ou igual do que 0. Ou seja, o cosseno é positivo e, portanto, o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Se quisessem, poderiam dizer que o θ está entre 0 e π sobre 2, ou então entre 3 meios de π e 2π. Tá? Mas iríamos ter dois intervalos, portanto é preferível colocar o θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Pronto, se designarmos por R' o conjunto R em coordenadas polares, então pomos R' é igual ao conjunto dos pontos Rθ, tais que a coordenada angular θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, e o R está entre 0 e 2 cosseno de θ. Tá bom? Portanto, atenção que o R e o R' representam o mesmo conjunto no plano. Tá? Eu espero que isto não cause confusões a ninguém. São coordenadas diferentes. Temos coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Bom, agora pus ali uma questão adicional. De que conjunto se trata? Reparem que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 2x é a mesma coisa que ter, portanto basta seguir ali aquelas equivalências, é a mesma coisa que ter x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 1. Ou seja, estamos perante o disco de centro 1, 0 e raio 1. Ou seja, a bola fechada de centro 1, 0 e raio 1. Que é a figura que eu tenho a vermelho. Está bem? É aquele disco ali pintado de vermelho. Reparem que eu tenho ali assinalado um ângulo θ na figura. Portanto, um ângulo θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Portanto, o θ que eu considerei é positivo. E tenho que, naquele segmento que parte da origem e termina na circunferência, naquele segmento o R começa por ser 0 e vai aumentando até ser igual a 2 cosseno de θ. Portanto, o R é igual a 2 cosseno de θ na circunferência. Tá bom? Temos aqui mais um exemplo. Pretende-se descrever em coordenadas polares o conjunto dos pontos x, y, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado está entre 1 e 9 e o y é maior ou igual do que 0.
Bom, então aqui temos 1 menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 9. Isto significa que o r ao quadrado está entre 1 e 9. E, portanto, o r está entre 1 e 3, uma vez que o r é maior ou igual do que 0. Está bem? Depois da outra condição, ou seja, de y maior ou igual do que 0, obtemos que o r seno θ é maior ou igual do que 0, portanto o seno é maior ou igual do que 0, e portanto a coordenada angular θ estará entre 0 e π. Tá bom? Portanto, geometricamente, olhando para o nosso conjunto, vemos precisamente que o R está entre 1 e 3 e o θ está entre 0 e π. Está bem? Ok. Depois temos mais um exercício. Descreva em coordenadas polares o arco C de circunferência de centro 0,1 e raio 1, que está limitado ou compreendido entre as semirretas emergentes da origem e com declives menos 1 e menos raiz de 3. Portanto, na figura eu tenho aquele arco C de cor vermelha que está precisamente entre aquelas duas semirretas, y igual a menos x e y igual a menos raiz de 3x, tá? Que têm declives menos 1 e menos raiz de 3, respectivamente. Pronto, temos então que descrever aquele pequeno arco em coordenadas polares. Bom, e como é que nós fazemos isto? A equação da circunferência de centro 0, 1 e raio 1 é x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Ou seja, x quadrado mais y ao quadrado menos 2y mais 1 igual a 1. Ou ainda x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2y. Substituindo o x por r cosseno de θ e o y por r seno de θ nesta equação, obtemos precisamente r ao quadrado igual a 2r seno de θ, ou seja, r igual a 2 seno de θ. Depois, quais os ângulos que aquelas semirretas fazem com a parte positiva do eixo do x? Bom, a primeira semirreta é y igual a menos raiz de 3x. Portanto, é uma semirreta que parte da origem. Bem, isto significa que y sobre x é menos raiz de 3, mas y sobre x é tangente do ângulo, tangente θ. Tangente θ é menos raiz de 3 e, portanto, o θ é 2π sobre 3, tal como a figura sugere. Portanto, é um ângulo de 120 graus. A reta, ou melhor, a semirreta y igual a menos x, que parte da origem, que temos na figura anterior, satisfaz, portanto, y sobre x igual a menos 1. Estamos no segundo quadrante, portanto, a tangente de θ é menos 1, portanto, o θ é 3π sobre 4. E, portanto, o arco C em coordenadas polares, vamos colocar então C' é igual ao conjunto dos rθs, tais que a coordenada angular está entre 2π sobre 3 e 3π sobre 4, e para cada um desses θs, o R é precisamente igual a 2 seno de θ. Tá?
Temos ali só um exemplo. Imaginemos que o θ é máximo, ou seja, θ igual a 3π sobre 4. Qual será o R? Portanto, o R é 2 vezes raiz de 2 sobre 2, ou seja, raiz de 2. Mas reparem, para θ igual a 3π sobre 4, nós estamos precisamente no ponto menos 1, 1. E a norma do ponto menos 1, 1, que é a distância do ponto menos 1, 1, a origem é a raiz de 2. Portanto, tudo bate certo. Bem, e a continuação, do lado direito do quadro, temos um teorema muito importante mesmo, chamado Teorema da mudança de variável no integral duplo. Portanto, de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. E afirma o seguinte: o integral duplo de uma função f de xy, dx da y, sobre uma região R é igual ao integral duplo sobre R', sendo R' a descrição do conjunto R em coordenadas polares, de f de R cosseno θ, R seno θ, e depois vezes R dθ da R. Aquele fator R é chamado o jacobiano das coordenadas polares. Para quem tiver mais curiosidade em saber o significado daquele R, informo que é precisamente o determinante da matriz das derivadas parciais da aplicação que transforma Rθ em R cosseno θ, R seno θ, ou seja, em xy. Ok? E temos aqui o primeiro exemplo. Considere o conjunto R formado pelos pontos x, y pertencentes ao plano, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado está entre 2 e 4 e o x é maior ou igual do que 0. Temos duas questões. Apresente o integral duplo integral sobre R de f de xy dx dy no integral duplo em coordenadas polares. E depois, na questão seguinte, suponha que o f de xy é a função da expressão igual a x e calcule o integral sobre R dessa função dx dy. Bem, obviamente que aquele conjunto é aquilo que se chama de metade de um anel. Tá bem? Portanto, temos o R entre raiz de 2 e 2. Tá? Uma vez que o R ao quadrado está entre 2 e 4, significa que o R está entre raiz de 2 e 2. E depois, como o x é maior ou igual do que 0, significa que o cosseno θ é maior ou igual do que 0 e, portanto, o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Portanto, aquelas duas condições que temos do lado esquerdo ao fundo do ecrã descrevem o conjunto R em coordenadas polares. Sendo assim, respondendo então à primeira questão, o integral duplo sobre R de f de xy dx dy é o integral sobre R' de f de R cosseno θ, R seno θ da R dθ, ou seja, o integral de raiz de 2 a 2, integral de menos π sobre 2 a π sobre 2, f de R cosseno θ, R seno θ, vezes o jacobiano das coordenadas polares, que é R, e depois dθ da R, por essa ordem. Ok? Em relação à linha B, temos então que o f de xy é igual a x, e portanto temos que este integral duplo vai ser então igual ao integral de raiz de 2 a 2, depois o integral de menos π sobre 2 a π sobre 2, portanto o x
é R cosseno θ, e depois multiplicamos por jacobiano, que é R dθ dr. Naquela integral que está dentro de parênteses, a variável de integração é θ, portanto, aquele R ao quadrado que ali surge, podemos passá-lo para trás do integral. Tá? E ficamos então com a integral de raiz de 2 até 2 de R ao quadrado, e agora integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 de cosseno θ, dθ e dr. Tá? Mas a primitiva do cosseno θ é seno de θ, portanto pomos em baixo θ igual a menos π sobre 2, em cima θ igual a π sobre 2, e aquilo dá 1 menos menos 1, ou seja, 2. Passamos o 2 para fora do integral, por ser uma constante, e ficamos com 2 vezes integral de raiz de 2 a 2 de R ao quadrado dr. Mas a primitiva de R ao quadrado dr é R ao cubo sobre 3. E agora substituímos o R por 2, depois por raiz de 2, fazemos a diferença e tudo aquilo resulta em 4 terços vezes 4 menos a raiz de 2. Está bem? Por favor, confirmem os cálculos. Passemos então ao nosso último exercício desta aula. Consideremos a função f definida pela seguinte expressão. Portanto, f de xy é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, e seja R o conjunto ou a região do plano definida pelas condições x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 3 e com y maior ou igual do que 0. Pretende-se calcular o integral duplo sobre R desta nossa função. Bem, em primeiro lugar, qual é a região R que estamos aqui a falar? Evidentemente que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 3 é uma condição que define um círculo de raio raiz de 3 centrado na origem, mas como o y é maior ou igual do que 0, ficamos só com a parte superior desse disco. É conveniente descrever R em coordenadas polares e, só olhando para a figura, nós concluímos imediatamente que o R está entre 0 e raiz de 3 e o θ está entre 0 e π. Ok? Portanto, claro que essas condições que eu acabei de referir saem das condições que nós temos, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 3 significa que o R ao quadrado é menor ou igual do que 3. E, portanto, o R é menor ou igual do que raiz de 3, mas, por definição, o R é maior ou igual do que 0. A coordenada angular θ está entre 0 e π porquê? Porque o y é maior ou igual do que 0. Ou seja, o seno θ é maior ou igual do que 0 e, portanto, o θ tem que estar entre 0 e π. Pronto. E estas são as condições que me definem o conjunto R em coordenadas polares, ou seja, o R'. Bem, sendo assim, passamos então novamente para o lado esquerdo do ecrã e temos que o integral duplo sobre R da nossa função, dx dy, é igual, portanto aqui vou usar o teorema da mudança de variável, que passa de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Portanto, é igual ao integral duplo sobre R' de R vezes R. Bom, o primeiro R o que é? O primeiro R é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. O segundo R é o jacobiano das coordenadas polares. dr dθ. Bom, e isto é igual ao integral de 0 a π, integral de 0 a raiz de 3 de R ao quadrado dr dθ. Atenção que neste último integral duplo, o dr dθ tem que ser mesmo por esta ordem. Tá? O θ está entre 0 e π, o R está entre 0 e raiz de 3.
Bem, continuando, tudo isto é igual ao integral de 0 a π, a primitiva de r ao quadrado de r é r ao cubo sobre 3. Colocamos em baixo r igual a 0, em cima r igual a raiz de 3. Substituindo o r por estes valores e fazendo a diferença, vai-me dar precisamente o seguinte. Portanto, o integral de 0 a π de 3 raiz de 3 sobre 3 menos 0 dθ. Ou seja, raiz de 3 vezes o integral de 0 a π de 1 dθ. A primitiva de 1 dθ é θ, portanto ficamos com raiz de 3 vezes π menos 0, ou seja, raiz de 3π, que é o resultado final deste exercício. Só uma nota, sempre que temos o integral de a até b de 1, dt ou dθ ou dx ou o que for, é sempre b menos a. Não se esqueçam disso. E pronto, espero que tenham conseguido entender mais ou menos esta aula. Puxem atrás sempre que necessário e vemo-nos na próxima aula.